E dando continuidade aos nossos resumão de Stranger, já que a quarta temporada tá chegando aí no dia 27 de maio na plataforma da Netflix, falta muito pouco. Quem aí tá só na ansiedade? Deixa aqui nos comentários. Então nesse vídeo vamos falar de tudo que rolou na temporada 2, pra você que não teve tempo de reassistir o seriado e não quer ficar perdido, quer chegar com tudo fresco na memória pra essa quarta. E claro, só antes aquele lembrete, se não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, se gostar do vídeo deixa aquele like, certo? E sem perder mais tempo, simbora! E a segunda temporada já começa com aquele climão de Dia das Bruxas chegando e de cara vemos o nosso quartetinho tendo uma surpresa, ou melhor, decepção, ao irem até o fliperama, que agora é o ponte deles, e perceberem que sua pontuação foi ultrapassada por alguém chamado Mad Max. Ficam naquela, quem é esse ser, como ousa nos passar? Enquanto a garotada discute como se fosse resolver alguma coisa, o Will tem uma visão de uma criatura no céu, com uma sombra gigantesca o espionando. E ficamos sabendo que esses episódios de transporte para o mundo invertido têm se tornado mais recorrentes com a chegada da data de 1 ano do trauma que sofreu na temporada anterior. Já no outro dia, para agitar um pouco as coisas na escola, todos conhecem os dois novos personagens dessa temporada. Max e seu irmão de criação, todo marrentinho, Billy, que já notamos que vem pra causar. E claro que a piazadinha, nesse caso me refiro a Lucas e Justin, ficam só no interesse pra cima de Max. Ficam encarando a menina de maneira bem desconfortável. Mas Max, toda esperta, já dá uma entroxada neles e coloca a piazada no lugar. Mais tarde, não bastando a perseguição na escola, decidem ir até o fliperama, sondar e descobrem que ela é a Mad Max, que deixou eles no chinelo no jogo. Enquanto isso, naquele dia, Hopper recebe uma reclamação de um dos produtores de abóbora da região, que informa que sua plantação foi exterminada, como se tivesse sido queimada, e ninguém tá entendendo nada, achando que algum vizinho traiçoeiro tentou envenenar as pobres das abóboras. Mas depois de não chegar a nenhuma conclusão, Hopper decide acompanhar Joyce e Will até o laboratório para eles analisarem o comportamento do piá, como andam as coisas no geral. E Will relata ter algumas visões do outro lado. Contudo, o médico responsável, o Dr. Owens, diz ser comum em casos como esse, gatilhos próximos da data de aniversário do trauma. Só que a gente que tá ligado sabe que não é bem assim. Tem coisa perturbando o pobre do Will. Mais tarde à noite, quando Hopper volta para sua casa, que agora é numa cabana no meio da floresta, descobrimos que ele tá criando o 11-11 em segredo, alimentando a menina com panqueca regada no melaço e mais um monte de porcaria dada. E nisso nos é explicado que após os eventos da temporada anterior, depois de desaparecer, On não foi consumida, apenas se transportou para o mundo invertido e dali sobreviveu na floresta, matando esquilinhos fofos e trapaceando caçadores que se aproximavam para roubar suas brusinhas. Até um dia, o Hopper a encontrou e levou para seu novo lar. Já Nancy decide ir com Steve até a casa dos pais de Barbara, sua amiga que morreu na temporada anterior e ficou por isso mesmo. Todavia, ali recebe a informação que eles estão vendendo a casa para pagar um investigador que encontra a filha, uma vez que acredita que Bárbara fugiu da cidade e está desaparecida. E Nancy, sabendo de toda a verdade, chora por não poder abrir o bico. Na manhã seguinte, chega o grande dia do quartetinho vestir suas roupas de Dia das Bruxas para pedir doces, e claro que a criançada ia sair em grande estilo. Assim se vestem de os caças-fantasmas, aquela referência. Após tirar foto daqui e ali com as mães exigindo as melhores poses, eis que chegam na escola e descobrem que ninguém foi fantasiado naquele ano, o que os choca e coage. Bem o tipo de coisa que acontecia comigo, certeza, quem nunca passou por isso. Enfim, mas passado o momento miquinho, quando o entardecer chega, o esquadrãozinho se reúne novamente para pedir doce na vizinhança, e o Will decide levar emprestada a câmera do Bob, o novo namorado de Joyce, que pode ser descrito como um personagem incrivelmente positivo, até que chega a ser irritante, mas que a gente curte. E aí nessa vibe cata doce de porta em porta, acaba que Mike se irrita com Max ter sido chamada e está, entre aspas, tomando o lugar de On, ao menos é assim no seu ponto de vista. E o Will se depara com alguns garotos babacas que o fazem cair na rua e novamente se transporta para um mundo invertido. E mais pro fim do rolezinho, Justin encontra o que parece um girino na lata de lixo da sua casa. E a Nancy bebe todas na festinha dos colegas da escola, a qual foi com o Steve, depois se pergunta sobre o sentido de tudo aquilo, aquela crise existencial comum após alguns goles a mais, mas também se questiona sobre a verdade de seu namoro com Steve.
e sobre aquele amor ser uma mentira. E claro, Steve fica de cara, com razão, e vai embora, dando oportunidade para Jonathan, que só tava de butuca, entrar em cena e levá-la para casa. Nesse meio tempo, Hopper, após passar o dia demarcando a propriedade das abóboras e o tamanho do estrago, maior preju, perde a noção do tempo e, sabendo que vacilou com o tratado com o 11 de comerem doce e assistirem filmes de terror, volta para casa às pressas, mas ao chegar na cabana encontra a On trancada no quarto e emburrada com seu descuido. E magoada com o delegado, a menina decide usar seus poderes para ver como o Mike está, e como sempre, o Pia tá triste com seu walkie-talkie tentando entrar em contato. O aparelho já vira uma extensão do corpo do Mike. Dá até pena, o Pia não desiste. No outro dia, 11 desabava sobre o seu descontentamento em não poder sair dali, que está com saudade dos seus amigos. Quer dizer, do Mike, né? Os outros tanto faz. A gente sabe. E entra em um novo acordo com o Hop. Já Justin encasqueta com a origem da criatura que encontrou e agora está criando no seu quarto. Por isso vai até a biblioteca e dá-lhe emprestar livros, mas não acha nenhuma informação que lhe dê a real resposta. Por isso decide levar o Girino até a escola e mostra pro resto do grupinho, inclusive Mac, que tá cada vez mais inclusa, mas nem tanto. Só que o menino Will se toca que a criaturinha é familiar ao que ele vomitava após se tornar do mundo invertido. E avisa Mike, mas antes que consigam fazer algo, o bicho escapa e assim começa uma ronda desesperada pela escola. Até que Justin o encontra no banheiro e esconde dos demais. E nesse meio tempo, 11, que decide desobedecer as regras de Hopper, vai até lá e vê Mike e Max conversando e rindo e deixando o ciúme falar mais alto, faz a rival cair do skate. 11 é nervosinha. E muito próximo dali, Will se vê mais uma vez no mundo invertido, mas agora decide seguir os conselhos dados por Bob mais cedo. E finge não estar com medo do bichão, tentando o enfrentar. Mas a Sombrona vem com tudo e toma o corpo de Will meio que o possuindo. Nisso, Joyce, após ser avisada por Bob que a câmera está um pouquinho estragada, caso típico de coisa emprestada para os outros e sendo devolvida daquele jeito, né? Decide conferir as gravações que Will fez na noite anterior e percebe que na cena dos garotos enchendo seu saco há um formato de uma criatura muito familiar ao desenho que o filho fez, a Sombrona cabulosa no céu, o que a deixa apreensiva de tudo estar retornando outra vez. Mas aí, ao ir à escola de Will, encontra o garoto no pátio tendo um tipo de apagão, e quando leva para casa e pede para contar o que aconteceu, Will lhe confessa que o bichão o pegou, que ele tentou resistir e tá com medo. Quem não estaria, não é mesmo, Will? Já Hopper percebe um padrão nas áreas contaminadas das abóboras e tudo indica que vem de algo que se origina do laboratório, só para variar. Assim vai até lá e pede para fazerem uma varredura nos terrenos e examinarem as áreas com maior rigor. E à noite tem uma DR de pai e filha com 11, e essa mostra seu gêniozinho bem familiar de Hopper, bate a porta, quebra a louça, estraçalha com a janela, deixando o delegado puto e cortando sua TV após colocá-la de castigo, querendo impor limites nessa criança antes que seja tarde demais. No outro dia, Joyce percebe que Will, agora possuído pela Sombrona, não gosta de calor, evitando banho quente e querendo a janela aberta para gelar o máximo possível seu quarto. Assim relata tudo para Hopper e nisso Will diz que a coisa quer se expandir, matar as coisas, e então eles pedem para ele desenhar. E Will concorda e dá-lhe fazer uns rabiscos abstratos que ninguém entende nada, mas aí colam papel daqui, papel na parede lá, até que percebem que os desenhos se conectam, formando caminhos. E Hopper faz o link com as áreas das abóboras mortas e vai até lá para cavar um buracão. Enquanto isso, Steve, que tem que aturar Billy puxando briga, brotando em tudo que é lugar da escola, provocando mesmo, quem aguenta, nesse decide armar um plano com Jonathan para chamar a atenção dos caras do laboratório. Contudo, após serem cercados num parque, são levados diretamente até o Dr. Owens, que acaba confessando que Barbara foi vítima dos trabalhos do laboratório e Nancy grava tudo. Espertinha, né? Mas pro entardecer, Justin, após saber que a gata da sua mãe sumiu, descobre que o Girino desceu mais ainda e comeu a gatinha, sem dó e nem piedade. Enquanto a alguns quilômetros mais distante dali, Hopper descobre que seu buraco dá passagem para um imenso túnel, mas não qualquer túnel, um túnel para o mundo invertido. Assim é pego pela cipa azarada nas paredes e fica com a sua vida por um fio. Dia 11, depois de descobrir registros de sua mãe, da época que passou pelo laboratório, vai até a casa de sua tia e tenta se comunicar com Terry, descobrindo que seu real nome é Jane. E ao tentar se conectar com a matriarca com a ajuda de seus poderes, percebe que as palavras aleatórias como arco-íris, girassol, tantas para direita, tantas para esquerda e não sei mais o que, são mais do que balbúcios aleatórios. E desse modo vê toda a história da mãe, como ela foi taxada de louca
louca pelo pessoal de Jaleco. Nesse meio tempo, Lucas procura Max após ela se irritar por sempre ser colocada de lado pelo grupinho na hora das conversas importantes e decide contar tudo para ela. Mas a garota não o leva a sério e pede uma prova. Já Justin consegue trancar seu bichinho de estimação nada comum num porão externo à sua casa e depois de implorar ajuda para o resto do grupo, encontra por acaso Steve e obriga a lhe ajudar. Mas ao entrar no porão percebem que o bicho já deu no pé, escavando um túnel que leva até a floresta. Longe dali, Nancy e Jonathan decidem levar a fita com a fala do doutor até um investigador e lhe explicam tudo o que aconteceu no ano anterior. Também pedem ajuda para detonar com o laboratório. Deste modo planejam uma história que seja mais tragável ao público e que incrimine o pessoalzinho do Jaleco na morte da menina Bárbara. Além disso, naquele climão de conspiração, Nancy e Jonathan têm sua primeira vez. Nesse mesmo dia, Joyce, após ser alertada por Will que Hopper corre risco, fica desesperada, tentando encontrar sua localização, mas para sua sorte, Bob percebe que os desenhos na parede são nada mais nada menos que um mapa da cidade de Hawkins e, calculando as escalas, acabam achando o buracão que o delegado foi se meter. Nisso, o pessoal do laboratório, que já percebeu que alguma coisa muito errada não está certa naquelas terras, também vão até lá e dá-lhe tacar fogo na ciposa arada das paredes, mas isso atinge Will, que parece estar conectado àquelas ramificações do mundo invertido, e o Pia entra em estado de choque. Após ser levado para o laboratório, percebem que o garoto está perdendo a memória, uma vez que seu cérebro está sendo afetado pelo corpo estranho que o invadiu, e Joyce exige alguma solução no grupo de médicos, mas a maioria acha que devem sacrificar Will para acabar com a expansão do outro lado. Mas claro, dizem isso sem Joyce escutar, senão já viu. Enquanto isso, Justin e Steve, que já estão se tornando besties, conseguem a ajuda de Lucas e Max para capturar Tartan e desse modo armam uma emboscada para o bichão no ferro velho. Mas ao anoitecer percebem que a ratoeira na verdade estava armada para eles, quando notam que haviam muito mais dos Dog cabuloso. Mas para sua sorte, antes que fossem pegos, a tropa de Dog é chamada para retornarem aos túneis. Já no laboratório, Mark percebe que Will está agindo como espião para o outro lado e que armou para o grupo de soldados encarregados de tacar fogo nos túneis, armando a maior cilada. E antes que consiga avisar, os homens tudo são pegos pela cachorrada. Depois partem para um ataque no galerê do Jaleco. E eles percebem que agora sim o bicho pegou. Em meio a esse agito, temos um episódio especial em que 11, após receber informações de Terry de que haviam mais crianças como ela, decide ir atrás de uma garota que compartilhava o quarto do arco-íris consigo. Assim, parte para a cidade em busca da irmã perdida. E ao encontrá-la, descobre que a outra também tem uma tatuagem no pulso com o número 8 e poderes especiais, mas um pouco diferente. Ela consegue manipular a mente de qualquer um para conseguir enxergar o que quiser. Legal, né? Mas prefiro ainda os poderes da ON. E a número 8, ou Kali, como atualmente se chama, tem um propósito ao qual tenta convencer a mais nova a se unir, ou seja, se vingar de todos aqueles que lhes fizeram mal na época que viveram nos experimentos do laboratório. E inicialmente 11 concorda, até muda seu visual numa vibe mais punk, dá uma amostra dos seus próprios poderes, pagando de Jean Grey, mas por fim percebe que o lance de sair matando geral não é pra ela. E sabendo que o pessoal tá necessitando de sua ajuda, decide tornar para Hawks. E falando em Hawks, nosso grupinho passa o maior sufoco para sair do laboratório, que foi invadido pelos Democães, uma vez que a energia acabou no prédio e além do gerador ter sido desligado, é necessário agora reprogramar o sistema de abrir e sair do lugar. E para isso, Bob se oferece para cumprir com a tarefa, uma vez que é o único que possui um pouco de conhecimento em linguagem de programação. E nisso, dá um jeito de restabelecer a energia e abrir as saídas, mas quando todos estão prestes a dar fora, Bob é pego e estraçalhado pelos bichão, enquanto Joyce vê tudo de camarote. Nessa hora, todo mundo sente pena. Não tem como, coitado do Bob, não tinha nada a ver com o drama e acabou pagando. Enfim, na correria, ao saírem dali, encontram nos portões a criançada com Steve, Nancy e Jonathan e parte para a casa dos Byers, que sempre serve como point para as enrascadas finais. Assim, Mike sugere que podem pedir para Will tentar ajudar eles, fazendo um interrogatório sem o Pia saber onde está. Desse modo, preparam a casinha de bagunça, jogando a tralharada para fora e transformam o lugar num perfeito cantinho de interrogar o menino Will. Sem perder tempo, começam utilizando de memórias afetivas, apelando para as lembranças mais emocionantes, mas nada, até que Hopper percebe que o filho de Joyce ainda está ali se comunicando por código Morse. E dá-lhe pegar as dicas de Will, decifram a frase
frase pedindo para eles selarem o portal. Mas, de repente, um telefone toca e Will do mal escuta e manda os democães atrás da galerinha, que só pensa, agora lascou. E eles se preparam para a luta de suas vidas, mas On chega e dá um jeitinho antes de fazer sua entrada triunfal na casa, só faltando dizer, vocês não sabem o prazer que é estar de volta aqui, quase matando o Mike do coração, e o menino ficou só em suspiros pelo retorno da Madinha. Falando em Mike, o garoto tem um acesso de raiva contra Hopper ao descobrir que ele os enganou todo esse tempo, não permitindo que 11 aparecesse. E aí vemos 11 revendo a galera, abraçando aqui e ali, mas também tendo tempo para ser escrotinha com a Max, que só tava na paz. E nesse climão, casos de família, eles decidem passar o plano final, que basicamente é se separar em equipes, com 11 e Hopper seguindo para o laboratório para ela selar o portal com seus poderes, como sempre sobrando a pior parte, enquanto Joyce, Jonathan e Nancy levam Will até um local contendo uma fornalha para tornar o ambiente quente e o corpo do pé inabitável para a Sombrona que o possuiu. E a criançada que estou ficou ao encargo do Steve, que aceitou a tarefa de pagar e babar dos pentelhos. Mas claro que os contratempos acontecem. Enquanto o 11 chega a flutuar de tanto poder que está emanando, o Will parece mais a menina do exorcista possuída e amarrada na cama, se contorcendo loucamente. Ao tempo que Joyce insiste em aumentar a intensidade dos aquecedores, e Steve, que só queria ficar de boas na casa, acaba recebendo a visitinha de Billy, que tá soltando raiva pela boca querendo achar Max. É assim o valentão parte pra cima do pobre Steve, que leva uma surra. Só que, para a sorte de todos, Max salva o dia acertando o irmão na cabeça. Assim roubam seu carro e seguem até os túneis para tentar tacar fogo e distrair os democães para ajudar 11. Mas a tarefa é inútil e 11 e Hopper têm que aguentar o tranco sozinhos. Então 11 finalmente fecha a bagaça toda, ao tempo que o Will é libertado e a Sombrona só foge pro céu, desaparecendo de vista. Algum tempinho depois chega o dia do baile de inverno e a criançada vai tudo, mas óbvio que a expectativa não é lançar. E vemos beijo aqui e beijo ali, casalzinho se formando, nesse cena legal com Just, Steve percebendo que já era, foi trocado, e com Joyce e Hopper fumando um no estacionamento, terminamos mais uma temporada. Bom pessoal, fiquem ligados nos vídeos de resumão das temporadas 1 e 3, e se gostarem do conteúdo já deixem aquele like para dar aquela força e compartilhem com os amigos e conhecidos. E o vídeo de hoje vai ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!